1, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28, o versículo é 1 e o 2. Acharam? Até colocou ali, né, para ficar mais fácil. Nós vamos conseguir ver. Tá bom. Vamos ler? Vamos ler junto, né? Para ficar mais fácil a compreensão. Bora lá. E será que? Vamos juntos? Dá para ler aqui? Dá? Então vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Hoje eu vim ministrar, hoje é representando o mês de junho, é isso? É? Amém. Mês de junho, e eu vim pregar sobre obedecer hoje e colher amanhã. Amém? Amém. Obrigada, querida, Deus abençoe. Vamos lá. O texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que nós lemos, ele vai falar se atentamente, ou se obedeceres atentamente. Essa é uma condição. Tem esse se ou se é uma condição. Ou seja, se você obedecer, se você não obedecer, qual a diferença? É que as consequências virão. Se sim, ouviu a voz de Deus e Deus deu certo, foi tudo bem, as bênçãos de Deus vai vir sobre a tua vida. E se não, a maldição vai vir sobre a tua vida. Não tem 3 caminhos, só tem um caminho verdadeiro e um caminho falso. Aleluia. Não tem 3, ou um ou outro. É no automático. Não é automático. Se eu não obedeço, logo eu estou desobedecendo. Pronto. Então ele começa assim, atentamente os ouvir. Ouvir a quem? Ouvir a quem? A Deus. Nós ouvimos muitas coisas, irmãos. Nós ouvimos a TV falando, nós ouvimos repórteres dando informações. Nós ouvimos as críticas dos irmãos. Nós ouvimos quando o médico diz um caso da nossa enfermidade, da nossa situação. Nós ouvimos o juiz quando dá a sentença. É assim, não é? Nós ouvimos no final do campeonato, do jogo. Nós ouvimos tantas coisas. Mas aqui está falando, não é ouvir homens, não é ouvir coisas, não é ouvir aqui causa da terra, mas ouvir a voz de Deus. Aleluia. Tem gente que quer crescer, prosperar, quer ter um ano abençoado, mas ele não quer ficar condicionado a ouvir a voz de Deus. Então às vezes ouvimos tantas coisas, mas aquele que precisa ser ouvido, não ouvimos. Então a primeira pergunta que é para todos nós nessa noite: o que é que nós estamos ouvindo? Quem nós estamos dando crédito? Não é? Quem é? Então o texto está dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Ele não é Deus do vizinho, tá? Cresceu. Não, você tem que trazer Deus para você. Eu, quando pequena, quando mais jovem, quando a mamãe dizia para mim orar, eu orava: Deus da minha mãe, Deus da minha mãe faz isso, Deus da minha mãe vai lá, Deus da minha mãe cura, Deus da minha mãe, não era meu. Até um dia que a prova ficou apertada,
e a minha mãe não estava por perto para mim falar: ô mãe, dá para a senhora orar por mim? Ou apresentar tal causa nas mãos de Deus, o Senhor ficou esperando no coração. E eu no desespero comecei: Deus da minha mãe. E nada. Aí eu apelei, literalmente. Sabe o que é apelar? É quando você começa a dar tira esmo, né? Então eu comecei: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Moisés. E comecei a lembrar dos personagens bíblicos. E o céu em silêncio. Aí no desespero eu disse: Deus, meu Deus, Tu és meu Deus. Eu senti na hora que o céu baixou. E o Senhor já se prontificou e disse: pois não? Me chamou? Porque é muito fácil ter o Deus de fulano. Mas aqui nós estamos falando do nosso Deus, meu Deus. Você está ouvindo a voz do seu Deus? Você ouve quando Ele clama? Nós cantamos uma canção com os irmãos: posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Olha que louvor. Quem escreveu já está com essa determinação: eu vou clamar ao meu Deus e Ele vai me responder. Jeremias 33 vai dizer: clamas a mim. Deus está falando: clama para mim, eu sou teu Deus, clama a mim, e eu, Deus, responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha que coisa linda. Então precisamos atentamente, com atenção, ouvir a voz de quem está falando conosco. Mas são muitas vozes, irmão. São muitas vozes falando ao mesmo tempo. E como é difícil ouvir Deus no meio de tantas vozes. Você já tentou conversar no meio de uma multidão falando ao mesmo tempo? Quem ouve quem? Você já reparou que para a pessoa que você está tentando falar alguma coisa te ouvir, você tem que chegar bem perto e praticamente gritar no ouvido da pessoa: fulano, eu estou falando isso. E a pessoa ainda faz assim: hã? Não é assim ou não? Vocês nunca passaram por isso? É verdade. Mas nós estamos iguaizinhos hoje. Você acredita que Deus está falando no culto hoje e tem gente que ainda não ouviu a voz do Senhor? Mas como assim, irmão? Nós não somos nem multidão. Mas Deus já está falando conosco desde o início do culto. E você ouviu Ele falar? Não, ainda estou esperando Deus falar comigo, ainda estou esperando uma resposta, ainda estou esperando uma palavra. Não, mas Deus quer falar com você melhor. Deus já está falando com você. Aí Ele diz assim: tendo cuidado de guardar. Desde pequena, eu sei que tem pessoas aqui que tem assim, né? São novinhos assim que nem eu. Meus pais nos ensinavam a guardar as coisas. E depois, quando a gente queria aquele brinquedo, ou aquela roupa, ou aquele sapato, Ele dizia assim: você guardou? Porque quem guarda, tem. E quem não guarda? Não tem. Olha o que Deus está dizendo para o povo através de Moisés: tendo cuidado de guardar. Não, eu não posso guardar de qualquer jeito. Não é que nem quando eu chego da escola, do cursinho, do trabalho, e pego o sapato, pincho lá no canto, pego a camisa, jogo, a chave eu jogo, aí eu jogo tudo lá porque eu cheguei, né? Agora eu quero ficar à vontade. Só que depois, na hora de uma saída, que eu preciso pegar o carro na garagem, e aí onde eu joguei a chave mesmo? Aí a gente diz: peraí, deixa eu refazer os passos. Quando eu cheguei, eu fui. Sabe o que é isso? É pessoas que não guardam com cuidado. Alguém vai dizer assim: tá por aí, tá em casa, tá perdido por aqui, ó, mas é em casa. Só que não tá à mão. Quem tem cuidado de guardar sabe exatamente aonde colocou, aonde está. Então veja bem, na sua casa tem aquele negócio de pendurar chave? Tem lá aquela coisa assim bem, lá, né, bem-vindo ao lar, tal, tem assim, não tem? Às vezes é uma casinha, às vezes tem um bichinho lá, tem um gancho.
Aquilo é para fazer o quê, irmão? Para dar a chave. Quando você chega, você tem que pendurar a chave onde? Naquele lugar. Ali. Aí eu chego e tá lá no sofá, tá certo? Não, mas tá em casa, irmão. Tá em casa, mas não tá no lugar? Certo. Deus é assim também. Quando Ele fala comigo e com você, você e eu temos que guardar no lugar certo. E qual é o lugar certo para guardar a mensagem de Deus? Qual é o lugar? Alguém sabe? Coração. Hã? Coração. Muito bem. O que mais? Ó, coração e mente. É o melhor lugar. Toda casa, se não guarda lá no chaveiro, lá onde pendura, tem uma gavetinha próxima, pertinho, que a gente já põe ali. É tudo ali. A chave é ali para não ter. Deus disse para Josué: Josué, não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo? Deus mandou ele se esforçar e ter bom ânimo. Mas o Senhor também disse: olha, guarda. Pega essa lei, medita nela de dia e de noite e guarda. Ou seja, é uma coisa que você vai ter que precisar tá sempre, de vez em quando esqueceu, dá uma lidinha de novo para ver se não perdeu nenhum ponto. Então ele está dizendo assim: guardar todos os seus ou os meus mandamentos. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Mandamentos são leis. E na lei do Senhor não dá para cumprir de 10, só cumprir 9. Dá, pastor? Ou você cumpre as 10, ou você cumpre as 10. Abra a mão assim. Isso. Quantos dedos você tem? A não ser que você teve que passar por um procedimento e perder um dedinho. Mas fora isso, tem que estar todos os dedos aí. Está todos os dedos? Então levanta a mão direita assim, ó. Só direita. Sabe o que isso significa? As 5 leis terrenas que eu e você precisa cumprir. As 5 leis da terra que eu preciso cumprir. Mão esquerda agora, mão esquerda. Agora as 5 leis espirituais que eu preciso cumprir. Percebeu agora? Se faltar uma só, tira só uma assim. Ficou 4. Tá certo? Não. Qual é o primeiro mandamento de Deus com promessa? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento. Não é só a meia boca, não. É sobre tudo, sobre todas as coisas. Você não pode pôr outro Deus nesse caminho aí, nesse meio, entre você e o Deus Todo-Poderoso. Você tem que amar a Ele sobre tudo. Mas se você ama a Deus, mas ama o seu carro primeiro, não, mas o meu carro, né, não foi uma luta para comprar. Eu sou tão feliz porque Deus me deu. Mas aí você idolatra Ele, né? Só falta dar beijinho dele e Deus fica só ali. Não é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas? Então temos que cumprir todos os mandamentos do Senhor. Se eu cumprir os mandamentos que é amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou cumprir com certeza os demais, que é na terra: amar o pai e a mãe, honrar, né? O pai e a mãe, amar o meu próximo. Aí eu não vou roubar, não vou matar, não vou dizer falso testemunho, porque isso é como cidadão da terra. Você entende? Então nessa noite ele está falando assim: guarda os meus mandamentos que hoje te ordeno. E aí o Senhor teu Deus vai te exaltar. O engraçado é que a gente só fica com a palavra exaltar. Senhor, né? Exalta eu, Senhor, me honra, Senhor, né? Derrama da tua porção dobrada na minha vida, Senhor, vira o meu cativeiro. Aí Deus fala: tudo bem, eu posso fazer tudo isso, mas e o antes? Você entende? Deus só pode te abençoar com essa condicional. Aí eu coloquei aqui: a vida cristã é como uma semeadura. O que plantamos hoje, colheremos amanhã. Deus estabelece princípios espirituais bem claros.
A primeira é que a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Ó, olha que é isso. Então, se a vida é como uma semeadura, lá em Mateus 13, se não me engano, vai falar sobre o semeador, lembra? O semeador saiu a semear e ele vai com um potinho de semente, ele vai pelo caminho. E a Bíblia diz que quando ele vai juntar uma porção de sementes que cai na boa terra. De tudo que você já ouviu, eu quero que você frise uma coisa. Essa terra aqui somos nós. Sabia disso? Agora, como eu estou recebendo essa semente? Que a semente é a palavra do Senhor. Como eu estou recebendo essa semente? Se a vida cristã é como uma semeadura, e o que plantamos, colhemos, se essa terra não for uma boa terra, ela vai produzir o que, meu irmão? Nada. E tem aquelas que ainda até arriscam em produzir, mas o que produz é ruim, é amargo e é mau, ou faz mal. Vamos lá, a bênção pela obediência. O que nós recebemos pela obediência ao Senhor? Do versículo 1 ao versículo 14, eu não vou ler tudo, você lê na sua casa, mas eu vou só citar aqui quais são as bênçãos que nós... Deixa eu colocar aqui. As bênçãos que nós recebemos pela obediência. Então vamos lá. Vida. Outra coisa que acontece também é a influência. Você passa a ser referência para as nações e luz por onde você passa. Essas bênçãos que eu citei estão só na vida daquele que ouviu atentamente, guardou, ele está debaixo dessa obediência a Deus. Agora, e quando eu não estou debaixo da obediência? Vamos lá. O que acontece quando nós não estamos debaixo da obediência? Primeiro, escassez e dificuldades e doenças. Alguma coisa semelhante? Outra coisa, derrota diante dos inimigos. Sofrimento e perda de identidade e de terra. Escravidão espiritual e escravidão material. Eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: a desobediência gera consequências. Diga para ela: dolorosas, amargas, dolorosas e amargas. Vamos lá na Bíblia? Vamos pegar Jonas. Jonas recebeu uma ordem divina. Vai pregar em Nínive. Foi isso? Jonas capítulo 1, verso 1. Ele levanta e foi para Nínive? Não, foi para Tarsis. Qual a consequência da desobediência? A Bíblia diz que veio um grande vento e trouxe uma tremenda tempestade onde ele estava, e o navio quase afundou. Por quê? Porque todo mundo, para num navio não afundar, começaram a jogar as coisas fora. E todas as vezes que eu e você estamos em desobediência, nós geramos consequência, não é só para nós, mas para quem está do nosso lado. Pegou ou não? A Bíblia vai dizer que no livro de Jonas veio um forte vento e uma tempestade, e o negócio foi tão sério que o navio estava a ponto a afundar, a se romper, a se quebrar. E Deus era que permitiu aquilo. Engraçado, né? Não, mas Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque toda desobediência gera uma consequência. Quem perdeu? Todo mundo que estava no navio. Todas as vezes que eu não obedeço a voz do Senhor, eu não prejudico só a mim mesmo, eu prejudico meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha mulher, meu marido, eu prejudico por onde eu passo. Eu até tenho que falar, né? Eu estava num trabalho e Deus falou assim para mim: seu tempo aqui acabou, vai lá, pede as contas e sai. E eu falei assim: não vou sair nada, eu gosto desse trabalho, o trabalho é muito bom para mim,
não venho bem, né? Não abri mão. Sabe como é que é, né? Aí o Senhor falou em alto e bom som: se você não sair, todo mundo vai perder o emprego por sua causa. É verdade que eu não dei muito crédito. De repente houve lá uma situação e muito grave. Houve um roubo na empresa, todo mundo ficou na vista da investigação, para quem, né, tinha facilitado aquela coisa toda. E depois se descobriu quem tinha sido, os procedimentos foi dado, peneiraram todos os funcionários, sobrou 30 e pouco, depois foi diminuindo, demorou 16 sobrou 9, e aí falaram para nós: olha, esses que sobraram aqui, nós vamos transferir eles para vocês para outro estado, se não trabalhar em outro estado. E eu fui, me programei, procurei casa lá, vi o local, estava toda feliz que ia ganhar mais, né? Sabe como é que é? Vi uma nova casa, tudo pronto. Sexta-feira fui trabalhar para despedir daquela região que eu trabalhava, os outros que ficaram, e eu, mais os outros companheiros, nós íamos embora para outro estado para trabalhar. De repente veio uma moça, entra pela porta e com um papel na mão, e ela disse assim: olha, eu quero dizer para vocês que nós pensamos melhor, e todo mundo foi dispensado. Todos foram mandados embora, inclusive eu. O ruim é que eu era crente da vez, né? E aí a turma que trabalhava lá disse assim: ô Lúcia, mas peraí, Deus não falou para você sobre isso? Deus te revela, sempre Deus mostra alguma coisa. Deus não te revelou nada a respeito, né? E eu não podia falar para ela que Deus tinha falado. Todo mundo perdeu o emprego por minha causa. Meu irmão, cuidado. A sua desobediência gera consequência, e consequências dolorosas. Eu tenho amigos desse mesmo grupo, nós temos um grupo de amigos até hoje. A gente se conversa. Tem amigos do grupo que nunca mais conseguiu entrar no mercado de trabalho. Isso me dói, sabia disso? Em saber que foi por minha causa. Se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, né? Então nessa noite eu quero dizer: ouça a voz do Senhor falar, mas não só fique no ouvido, obedeça. Qual é a consequência, irmão? A consequência da dificuldade veio, a escassez veio. Os inimigos tomam conta. Eu me lembro também no livro de Josué, quando eles foram tomar a cidade de Ai. Mandou os soldados na frente para ver se dava certo. E eles: isso daí a gente, é mamão com açúcar. Não precisa nem mandar o exército todo, manda só um pouquinho, tá tudo certo. Mas tinha uma condicional. Eles tinham que estar na obediência, e não podia ter nada dentro do arraial do povo de Deus. E um abençoado lá tinha pegado umas capas da Babilônia, pegado umas taças, um negócio lá, uns ouro, escondeu dentro da tenda dele. E ou seja, ele tinha roubado. E por causa disso, Josué envia o povo para a guerra. Quando chega lá, eles são massacrados. Deus permitiu eles serem massacrados. Josué, com medo, disse: mas o que aconteceu? Estava tudo ganho, ganhamos Jericó, que era uma cidade grande. Esse ganharam mamão com açúcar. O que aconteceu? E aí o Senhor falou: tem pecado na tenda aí, tem um pecado dentro da tenda. Pecado da desobediência gera, consequência da mão do inimigo. A gente fica. Não precisa pontuar, mas você sabe quanta gente está na mão do inimigo? Lembrou de alguém? Aí você já sabe por que agora. Porque ouviu, mas não obedeceu. Quer ver outra coisa aqui? Eu até sinalizei aqui. Noé foi um homem que ele pregou a palavra, ele recebeu uma ordem divina: vai ministrar. E aqui vai cumprir as duas consequências, a boa e a ruim. A boa é que Noé
pregou 120 anos. Irmão, não foi 120 dias. Não foi um mês. Não foi um ano. Foram 120 anos pregando. Mas também nesse período construindo a arca. Não sei como ele fazia isso. Porque a construção não era fácil. Não podia ir pregos naquela arca. Tinha que ser tudo coladinho, arrumadinho, montadinho mesmo. Por isso eles levaram tanto tempo. E ele fez. Resultado, salvou ele, esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Só. Mas ele salvou. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Cutuque esse abençoado que está aí do seu lado. E você? Tem ouvido a voz de Deus? Está obedecendo? Porque o resultado vai vir aí. Se for bom, 10 para você. Isso significa que você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas se der ruim, já sabe, né? É porque deixou alguma coisa para fazer. A segunda coisa é que Noé pregou esse tempo todo, mas no capítulo 6, no versículo 6 a 9, né? 1 ao 9, o que acontece? Veio o dilúvio. E todo o povo que estava do lado de fora morreu. Pergunto para você, por quê? Porque ouviram, mas não obedeceram. Você acredita que teve gente que foi lá na porta e disse: Noé, Noé, você vai morrer aí dentro, rapaz. Porque quando a porta fechou, a água não veio no primeiro dia, demorou alguns dias. Às vezes Deus fala conosco hoje, mas vai demorar alguns dias para cumprir. Isso não significa que Deus esqueceu. Significa que tudo tem um tempo e um propósito determinado pelo Senhor. E o povo ficou lá, ó. Abre, Noé, abre. Você é doido, você morre com esses bichos aí dentro. Seus filhos vão ser comidos vivos aí dentro. E Noé, eu não sei, irmão, mas eu sinto comigo que lá fora devia estar o pai, a mãe dele, os irmãos, sim ou não? Os parentes, os vizinhos. Só salvou 8 pessoas. Só 8. Às vezes tem coisa dando errado na nossa vida. Não é o diabo, é nós mesmos. É porque nós não estamos em obediência com Deus. E porque nós não estamos com obediência, as coisas não dão certo. Mas esse ano de 2026, se você se posicionar, Deus vai projetar esse ano diferente na tua vida. E você viverá o melhor de Deus nessa terra. Todo mundo morreu. Sobraram 8 pessoas. Porque 8 pessoas deram ouvido à voz de Deus. Deus não está preocupado com quantidade, mas com a qualidade daquilo que a gente ouve. Se você está ouvindo bem e está entendendo, glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar: o senhor Adão e a dona Eva. Não podia deixar eles de fora, né? Afinal, por causa deles, as mulheres têm filhos com dor e os maridos têm que trabalhar para comer no suor do seu rosto. É assim, não é? Você fica contente de ser, tem que trabalhar muito para poder sustentar? Eu sei que trabalho é honra, mas se a gente pudesse, a gente nem trabalhava, né, irmão? O senhor Adão e a dona Eva receberam uma ordem. Tem um jardim lindo aí, tem uns rios bonitos que banham esse jardim. Ele está localizado no Éden, que se chama paraíso, lugar de delícias. Tem fruta de toda qualidade. Só tem um detalhe, a observação. Só tem uma árvore que vocês não podem nem tocar e nem comer do fruto. Olha para isso, irmão. Mas parece que o bichinho tocou, né? Tanta fruta para se comer. Olha que lá estava a fruta da árvore da vida. Você sabia disso? Estava lá. Mas o abençoado, melhor, né? Primeiro a dona Eva, né? Dona Eva viu a fruta, foi lá na árvore,
podia tocar e nem pegar do seu fruto, nem comer do seu fruto. Ela vai lá naquela. Meu irmão, olha as árvores da vida, mas não morria. Estava tão bom. Ela era a primeira da humanidade. Mas ela olhou para a árvore da ciência, do bem e do mal. Tomou, já tocou no fruto. Primeiro pecado. Comeu. Segundo, depois foi lá. O bem. Olha que delícia. Não foi só ela que perdeu. Ele perdeu. Toda a humanidade perdeu. Por isso que hoje a gente tem que enfrentar a morte. As dores do corpo. Quando ficamos mais velhos, vai chegando as dificuldades para andar, não é? Vai chegando as dificuldades para enxergar, a dificuldade para ouvir. Alguns movimentos a gente não faz mais, não é? Por quê? Por causa, é resíduo daquela atitude errada de Adão e Eva. É claro que depois que eles pecaram, eles já foram embora e ficamos nós. Mas nós continuamos às vezes fazendo as mesmas coisas, pecando do mesmo jeito. Deus fala, não vai, quando você vê, você está lá. Deus fala, não faz isso, quando vê, está fazendo. Deus fala, não te quero aí, mas aqui que eu gosto. Não coma isso, não sente nessa mesa, não ande com esse povo. E é aquele povo que a gente fica, é com aquele povo que a gente senta, com aquele povo que a gente come. E é por isso que muitas das vezes estamos doentes. Mas eu vim profetizar na tua vida hoje. Nós vamos obedecer. Eu decido obedecer. E você? Para finalizar, qual é o princípio da semeadura? Em Gálatas 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Meu irmão, se você não quiser semear ou plantar, não tem problema. Você pode até não querer fazer isso, mas a colheita é inevitável. Não tem jeito. Vai ter que colher. Ou mais cedo, ou mais tarde. A colheita é inevitável. Ela pode não ser imediata, ela não pode ser tipo agora. Ela pode até demorar um pouco, mas ela vai chegar. A decisão é minha. Se eu decidir obedecer, eu vou fazer as seguintes coisas. Eu vou plantar fé. Já plantou fé em alguém? Já plantou fé em alguém? Plantar fé em alguém não é estar tudo certo para mim, para o outro querer e crer também que está certo para ele. Plantar fé em alguém ela não está vendo saída, ela está querendo tomar certas iniciativas, até de morte mesmo, e você chegar lá mesmo dando tudo errado para você. Você chega nele, chega nela e diz o quê? Vai dar tudo certo, vamos confiar em Deus. Eu me lembrei de uma situação de uma pessoa que estava muito doente, e o seu caso era grave, e ficou internado num hospital e foi para o isolamento. Lá no isolamento encontrou uma outra pessoa que estava lá também muito ruim. E esse que chegou tão desmotivado, que ele falou assim, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui e tal, e ainda mais agora, e aquela doença tirou dele a visão, e ele não enxergava mais, e ele com raiva, porque agora ele ia ser um deficiente, ele estava muito doente, e ele querendo, eu não quero viver assim, dependendo dos outros, não enxergo mais, e agora, e o que já estava no isolamento disse para ele, meu amigo, calma, vai ficar tudo bem. Ele disse, vai ficar tudo bem nada, eu estou doente, você não sabe, eu vou ficar cego, vou ficar dependente dos outros, eu não enxergo mais nada. Ele disse, sério? Mas calma, vai dar tudo certo. Não vai dar. Ele disse, vai, olha, vou fazer o seguinte, você pode estar cego, mas fique sabendo uma coisa, eu estou aqui, a minha cama é do lado de uma janela, e todos os dias pela manhã eu vou falar para você, eu vou descrever para você como está o dia.
E aí, aquele que estava lá na UTI começou: bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia só ficou para você. Para mim não é bom dia, não. Não, menino, é bom dia, sabe por quê? Olha que sol lindo que está ali. Olha, dá para ver até os passarinhos bonitos aqui cantando. E ele começou a descrever tudo que ele via por aquela janela. E aquilo começou a alimentar aquele moço que estava cego, que tinha desistido de viver, que achava que o mundo tinha acabado para ele. E aí, passando muitos dias, todos os dias ele ficava esperando. E aí, amigo, você está perto da janela? Tô. Conta aí o que está acontecendo aí fora. Fala para mim. E tudo ele ouvindo do rapaz. Passado um tempo, esse irmão cego teve que passar por um procedimento. E ele falou para o amigo: olha, eu vou ter que passar por uma cirurgia. Eu vou lá. E depois, quando eu voltar, eu quero voltar aqui no mesmo quarto e quero revê-lo aqui. Ele disse: não, vai com Deus, vou ficar em oração aqui por você e tudo bem. O camarada foi para a cirurgia, o cego, e passou lá por esse procedimento. E logo quando ele saiu, que ele veio para o quarto, ele disse assim para a enfermeira: enfermeira, eu quero que você me coloque do lado, a minha cama do lado daquele moço que estava perto da janela, porque ali a gente conversa e ele fica me contando tudo o que ele vê pela janela. A enfermeira falou assim: moço, o senhor está falando de quem? Não, daquele quarto que eu estava. Tem um moço lá, ele fica perto da janela e ele sempre me conta o que está acontecendo lá fora. Ele me fala como é o dia, se choveu, se fez sol. Eu quero ficar perto dele porque a gente conversa muito, nós temos uma amizade. E eu estou meio aqui imobilizado e ele vai contando para mim, a gente vai conversando. Ele disse: ah, meu senhor, não te contaram? Ele faleceu essa manhã. Ai, sério? Mas ele estava tão bom. O ruim era eu. Ele disse: não, o senhor não sabe? Ele estava desenganado pelos médicos. O que estava desenganado plantou fé no outro que estava certo. Aí ele disse: então faz o seguinte, então me coloca na cama que ele ficava, porque aí eu posso ficar perto da janela e eu vou sentir a brisa de lá de fora, vou sentir o vento. Aí ele disse assim: só tem uma coisa, minha senhora, o senhor está no isolamento e aqui não tem janela. Aí como assim? Ele me contava todo dia como estava o sol, como estava o clima, se tinha gente passando, se tinha passarinho. Ele disse: não, senhor, nunca teve uma janela aqui. O que eu quero finalizar para você com isso é: quem plantou fé em quem? A decisão é minha e sua. Você pode viver a vida inteira reclamando que nada dá certo para você, que está tudo errado, que está tudo fora do contexto, que você tem um karma, que você tem uma perseguição sobre a tua vida, que existe um laço. A decisão é sua. Ou você pode começar a levantar e começar a profetizar que esse ano de 26 vai ser diferente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro serão meses de vitória e vitória da parte de Deus, não só na sua vida, como na vida do seu irmão. Diga para o seu irmão: você decide. O que você vai plantar? Fé? Plante fé na vida de alguém. Talvez aquela irmã chegue lá: olha, meu filho está nas drogas, está morrendo, está se acabando, está não sei o quê. Você fala: irmã, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não é assim não, meu irmão. Vamos crer. Jesus pode mudar isso aí, irmão. Vamos crer, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos buscar o Senhor. Já me faz de novo. Injete fé, plante fé na vida de alguém. Segunda coisa que você deve plantar: santidade. Não dá para plantar fé e viver uma vida desregrada. As pessoas têm que olhar para você e falar: não, aquele ali tem Deus na vida. Olha como ele anda, olha como ele se comporta, olha como ele fala. Eu fui na cabeleireira hoje fazer escova, e quando eu cheguei lá tem uma moça, né, frequenta, e ela é, né, do outro Deus, né? Entendeu, né? Mas toda vez que eu chego lá, eu não preciso falar para ela nada. Ela para imediatamente o que ela está fazendo. Ela diz para os outros: a irmã chegou, ó, respeito. O que ela
viu? Ela viu Deus na minha vida. As pessoas têm que enxergar Deus em você. O livro de Reis vai contar que uma mulher está na janela observando quem está passando. Ela tanto observa que ela chega num beijão no marido e diz: amor, bem, filho, não sei como você falaria lá, mas ela fala, ela chama o esposo e diz: está vendo esse homem que por nós passa? Está vendo ele? Ele é um santo homem de Deus. Ela viu Deus na vida dele. E ela não só viu, ela disse: vamos fazer um quartinho ali junto ao muro, para quando ele passar por aqui, ele tem um lugar para se hospedar. Sabe o que isso me diz, irmão? Santidade. Aleluia. Ela viu naquele homem santidade. Santidade na fala, santidade nas vestes, santidade no comportamento. Às vezes tem gente que não crê em Deus, porque vê em nós algo que não condiz com a palavra. Então não adianta eu chegar aqui e ministrar para vocês, chegar na minha casa e ser a louca. Não é? Meus vizinhos vão dizer assim: miséria, esquece isso aí. Acabou de chegar na igreja e dando uns gritos. Quem vai acreditar em mim? Ninguém. Mas como eu já falei, eu tenho uma vizinha personal fofoqueira. Você não tem? Eu tenho. Você pode chegar a hora que você chegar. Ela abre a janelinha. Boa noite, dona Lúcia. Tudo bem, dona Lúcia? Eu não sei, ela parece que sente o meu faro. Eu já olhei até para ver se eu não estou chipada, né? Para ver se de repente alguém está me pedindo, né? Você entende o que eu estou falando? Algum GPS em mim, não é possível. E quando ela não abre a janela, no outro dia se eu for pôr o lixo, descer, vou varrer, ela chega: só chegou tarde ontem. Como pode? Tem gente olhando para você. Tem gente mirando em você. E detalhe, essa pessoa que está te olhando, ela pode te copiar. Porque nós vivemos num mundo de cópia. Um copia do outro. É, mãe? Só que se você não for uma boa cópia, não for uma boa referência, vai ser uma cópia fake. E vai dar muito ruim. Quando aquela mulher disse: esse é o santo homem de Deus, ela viu nele algo de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam algo de Deus em você. A decisão é sua também de plantar a obediência. Não é só fé, nem santidade, mas também obediência. Vamos lá. Abraão, nosso pai na fé. Deus fez um pedido para ele, meu Deus, que doeria em qualquer coração, e dar seu filho. Ele só tinha Isaac, que era o filho da promessa. É claro que veio Ismael, mas a promessa era para Isaac. E quando Deus deu Isaac para ele, ele estava feliz, 13 anos curtindo o menino. Aí vem Deus e fala: dê o menino para mim. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Se ele falasse para Sara, ela ia ter um piti. Você é louco, homem? Eu já tive um menino com quase 80. Você quer matar um menino? Mas se fosse ela, se Deus tivesse pedido para ela, não tinha tido um estresse tremendo. Mas Deus sabe para quem pede. É por isso que Deus está pedindo para você. Eu e você precisamos aprender a obedecer. É obedecermos hoje para colhermos amanhã. Abraão se tornou o nosso pai na fé. E Deus falou para ele lá no monte, quando ele estava para ofertar um menino, Deus falou: não faz isso. Assim como você não negou o seu filho, eu também não nego o meu. E foi ali que nasceu a promessa de Jesus nascer nessa terra e morrer por nós lá na cruz, para que hoje eu e você tivesse direito de vida eterna. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: a decisão é sua. Se você quer colher
você precisa plantar fé, plantar santidade, plantar obediência hoje. E o que você vai colher amanhã? Primeiro, paz. Diga paz. Paz. Depois, prosperidade. Prosperidade. Depois, vida abundante. Vida abundante. Que adianta você ter o mundo inteiro e não ter paz? Não adiantou nada. Que adianta você ter prosperidade e muitos bens e nem dormir à noite por causa preocupado? Que adianta você ter tudo isso e saber que vai morrer amanhã? Mas a palavra de Deus está dizendo: se você obedecer, eu vou te acrescentar anos de vida, eu vou te dar paz, eu vou trazer a prosperidade. A minha mão direita e a minha mão esquerda vai ser derramada as bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. E se eu não fizer nada disso, irmã, aí o que você vai colher é tempestades. A decisão é minha. Não é você que decide por mim, é eu que decido por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os nossos amigos aqui plantaram e colheram. E o último que eu quero falar é Ananias e Safira. No livro de Atos, no capítulo 5, diz que eles mentiram para o Espírito Santo sobre a venda do valor das terras e da propriedade, e eles tentaram enganar o servo que era Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, os repreende e diz: olha, vocês estão tentando enganar a quem? E por causa disso, olha o que aconteceu com ele. Imediatamente, não foi no outro dia, o primeiro a morrer foi o marido, porque era uma mentira combinada. Marido e mulher estavam combinadinho. Eu vou primeiro, falo uma coisa, depois você vem atrás e afirma. E quando ele chega que ele mente, Deus usa o Pedro, o repreende e diz: olha, você mentiu? Isso também não vai ficar para você. E ele expira e morre na mesma hora. A mulher chega bem depois, ela nem percebe, ela está tão distraída que ela nem percebe que o cortejo daqui vai saindo para se enterrar fora da cidade. É do marido dela, é o corpo do marido dela que está indo. E ela volta e faz a mesma coisa. E repete: você vendeu o terreno, vendi, está aqui, ó. Mas era mentira. E aí ele diz: ó, os mesmos que levou o seu marido, agora vai levar você. O que isso significa? Toda pessoa que anda em desobediência, ela se afasta da presença divina de Deus e ela traz maldição para a sua vida. Qual é o resultado? Perdas, prejuízo e morte. Venderam o terreno. Venderam? Para quem ficou dinheiro? Perdas. Perdeu. Se aqui em São Paulo, né? Vou até falar aqui. Se aqui em São Paulo, perdeu. Não é assim? Prejuízo. Por que prejuízo? Porque nem terreno e nem dinheiro. Para quem ficou? E a terceira coisa, morte. Porque não teve vida nem para reclamar depois. Tipo, vou reivindicar o meu terreno, vou reivindicar o meu dinheiro. Não, morreu também. Ainda deu prejuízo para alguém levar o corpo dele para ser enterrado. Olha para isso. Quando eu e você não obedecemos, nós damos prejuízo para as pessoas que estão ao nosso lado. E o que Deus está falando para nós essa noite é: você quer que a bênção venha? Você quer projetar um 26 diferente? Então aprenda a obedecer. Seja um cumpridor de promessas. Conseguiu entender essa palavra? Você vai sair daqui meditando. Não quero que você rode, sapateie. Isso faz parte também. Eu quero que você medite. O que é que eu estou fazendo? Eu preciso prosperar este ano. Uma das formas de prosperar também é ser dizimista na casa do Senhor. Temos que ser fiel, não é de vez em quando.
de vez em sempre, é toda vez. Sabe por que Abraão prosperava? Porque de tudo ele ofertava ao Senhor. Ele levantava um altar e agradecia a Deus e devolvia a Deus o que era de Deus. Igual nós, né, irmão? Chega final de ano, ou quando a gente vê a bênção na mão, primeiro que a gente vai pagar é a pizza. Mano? Primeiro é a pizza. Não, primeiro eu vou cuidar de mim, depois a gente vê isso aí. Engraçado que quando a gente está na prova, a gente diz: Senhor, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me der tal coisa, primeiro o valor que vir na minha mão eu vou. Quando o valor chega, a gente esquece. Dá uma amnésia. Mas nessa noite eu vou obedecer, e você? A decisão é nossa. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Eita glória. Ô moça, como é que você chama? Vanessa. Você crê na vitória, Vanessa? Deus tem um milagre muito grande para fazer na tua vida. Deus quer mudar todos os meses que foram difíceis para você, trazendo abundância. Mas Ele está dizendo assim: obedece um pouquinho mais. Você já faz uma parte, mas Deus está dizendo: faz um pouco mais. Eu sei que às vezes não é fácil obedecer a Deus, porque vem de confronto com a nossa vontade. Mas se a gente quer fazer a vontade do Senhor mesmo, entre as leis está uma coisa chamada negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo não é fácil, né, meu irmão? É verdade. Eu me lembro quando pequeno, minha mãe dizia assim: você quer ser alguém na vida? Estude. Mas quem queria estudar? Porque estudar dá trabalho, exige tempo. Aí quando a gente cresce, não consegue entrar no mercado de trabalho, porque falta o quê? Qualidade. Hoje o mercado está com um déficit muito grande na falta de mão de obra, de pessoas qualificadas, porque as pessoas não se qualificaram. Agora com essa inteligência artificial vai ficar mais difícil ainda. Ele já fala por nós, já estuda por nós. Pensa comigo. Você pergunta e ele responde. Até a conta ele faz por nós. Você já reparou que nós não conseguimos decorar nem mais os números de telefone? E antigamente, você tinha aqui na cabeça todos os números. Tem vezes que eu fico pensando: que ano que eu nasci mesmo, gente? Por quê, irmão? Porque a modernidade tomou espaço. Mas se você não quer ficar para trás, está na hora de você mudar. Então eu venho dizer para você: obedece um pouco mais, ore um pouco mais, se esforce um pouco mais. Você vai ver que Deus vai fazer na sua vida sentimental. Deus vai tirar esse tempo de escassez da tua vida, sabe? Esse tempo de dificuldade, que as coisas não andam, e vai abrir caminhos novos para você. Amém? Moço, abra a mão aqui assim. É assim? É. Primeiro, Jesus está te dando saúde. Porque por muitas situações era para te fazer parar. Mas eu vejo a mão de Deus sobre a tua vida. Eu via você deitado numa cama e tendo dificuldade até para virar, para poder se levantar, ou até mesmo para respirar. Consegue entender? E aí eu vejo a mão de Deus. Uma das mãos do Senhor está aqui, ó. E ela está alcançando o teu pulmão nessa noite. Eita. E Jesus está libertando a tua vida aqui hoje, a tua vida. Era para você estar muito bem de vida. Você está entendendo? Eu não me conheço. Mas era para você estar até avançado assim, extremamente, mais que todos daqueles da tua família. Mas uma desilusão, uma palavra mal colocada, tirou suas forças, puxou o tapete e você nunca mais conseguiu se reerguer. Você está entendendo o que eu estou falando?
Mas eu tenho uma palavra do céu para você. Se você ouvir a voz do Senhor que está falando aqui nesta noite e obedecer, Deus vai mudar a tua história. Consegue me entender? Sabe por quê, meu querido? Muito tempo já passou, mas muita coisa tu bateu cabeça. Desculpa aí, mas você foi teimoso. Não era para ser desse jeito. Só que agora o papai está aqui, ele está te dando uma oportunidade. Você consegue entender o que eu estou falando? Aí a pergunta que não quer calar: vai obedecer? Vai se esforçar? Vai. Porque essa é a oportunidade que Jesus está te dando aqui hoje. Amém? Toma posse da tua vitória. Receba o seu milagre da parte de Deus. Porque Jesus é maravilhoso. Eu sei que o tempo já passou, meu irmão. Mas você ainda pode abençoar os seus. Ainda pode mostrar o caminho que eles precisam andar. Depende de você. Consegue entender? O senhor não consegue me entender? Nessa noite, começa a ser luz naquela casa. Começa a ser uma referência boa para os seus. Sabe? Começa a dar motivos para eles confiar em Deus, vendo a sua transformação. Tem pessoas que nunca vai subir num público, ou num palco para pregar, mas vai ser o maior ganhador de almas por causa do comportamento. Tem muita gente brigando por causa disso aqui, ó. Mas o que ganha vidas e almas para Jesus não é isso aqui, é isso aqui, contido dentro desta palavra de Deus. O senhor consegue me entender? Que o senhor precisa ser exemplo para alguém. Exemplo de fé, exemplo de edificação, exemplo de amor, exemplo daquela pessoa perseverante que serve ao Senhor com excelência. Viu? Jesus está dizendo: se o Senhor se tornar esse exemplo, essa luz para alguém, muitas pessoas da sua casa mesmo, da sua família que te conhece, vai vir para a presença de Deus. Mas vai depender do Senhor. Correto? Então Deus fala para o Senhor hoje: a oportunidade que Deus está te dando é: seja referência para os seus. Que eles batam o olho e falam assim: não, eu vou servir a Deus igual ele serve. Quando eu crescer, eu vou ser que nem ele servindo a Deus. Sabe as palavrinhas mágicas? Muito obrigado. Valeu. Você é importante para mim. Tenho orgulho de você. Eu te amo. São palavras que às vezes esquecemos. E nós precisamos voltar a usar. A senhora me entende? São palavras que deverão ser praticadas dentro da sua casa. Ai, mas eu quero ouvir. Porque é tão bom ouvir, né? Mas quando Deus está dizendo: planta primeiro. Se você plantar, você vai colher. Quem planta amor, colhe. Quem planta ignorância, colhe. Ninguém vai plantar, ninguém vai colher o que não plantou. A gente colhe exatamente o que plantamos. E o som não é porque você jogou aqui que vai ficar por isso mesmo, que ao seu tempo ele vai voltar. Jesus está dizendo para a senhora: começa a plantar paz na sua casa.
Começa a plantar comunhão na sua mesa. Um dia Deus falou assim para mim: para de reclamar, tudo você reclama. Caiu um negócio no chão, você reclama. Toalha está molhada da cama, você reclama. Ela não está no lugar, você reclama. Porque a luz está acesa, você reclama. Porque apagou a luz, você reclama também. Para. Aproveita o momento e senta. Come com alegria. Né? Eu falei, meu Deus, a gente tem que se policiar às vezes. Sabia, minha irmã? Jesus está falando isso para a senhora. Se você plantar paz, você vai colher paz na sua casa. Consegue entender? Vai vir um atribulado lá. Você falou, opa, parou. Minha casa é lugar de paz. É isso que Jesus manda dizer para a senhora. Quem planta discórdia, quem planta amargura, quem planta ignorância, quem planta contendas, vai colher tempestade. Não tem como. Mas é tempo de você plantar paz. E vai ter paz nos seus muros, vai ter paz na tua casa, vai ter paz na tua família. Eu profetizo que esse ano a paz vai reinar na tua casa. Pode no mundo inteiro estar caindo pedra, canivete e tudo mais, mas na sua casa vai ter paz. A senhora me entendeu? Ele é seu esposo? É? Então, olha aí pro benzão aí. Olha para ele. Fala para ele assim: lá em casa está começando a semeadura da paz. Eu vou plantar paz na minha casa. E você vai me ajudar. Pode falar para ele aí, ó. Eu vou plantar paz e você vai me ajudar. Amém? Deus abençoe. Deus tem um negócio sério com a senhora. Ele sabe que a senhora é uma senhora nervosa. Tem coisa que a senhora não engole, não. Né? Mas a palavra de Deus veio nessa noite. Começa a plantar alegria lá na tua casa. Planta comunhão naquele quintal. Não, você vai plantar. Você falando aqui na minha casa, nesse quintal vai ter paz. Quando vir alguém perturbado lá, você já vai repreender. Sai, em nome de Jesus, toda força maligna, todo espírito da contenda, da briga, da desunião. Viu? Vai ter paz nos casamentos, nos relacionamentos, vai ter paz entre os filhos, vai ter paz entre os irmãos, vai ter paz em mim, vai ter paz. A senhora consegue entender o que eu estou falando? Chama para a tua mesa a comunhão. Eu estava falando com a irmã esses dias. Ela é crente há muitos anos. Ela teve vários filhos, porém uma filha dela se voltou para o mau caminho das drogas, caminho de, né? E essa menina começou a dar muito trabalho, teve alguns filhos, não sei se é 3 ou é 4, cada um, né, de uma situação. E um dia essa mãe revoltada, mãe crente, disse assim: eu não falo mais com você, você só me dá tristeza, só me dá trabalho. E aí a menina, talvez pela revolta, agora falou assim: então tá, já que só dou trabalho, vou dar mais trabalho ainda. Eu vou ser a vergonha para a senhora. E a mãe praticamente deserdou ela de filha. Todas as festas de final de ano, ela chamava todos os outros filhos, com os netos agora, mas essa ela não chamava. E nós fomos para o retiro. E pensa num lugar que Deus fala, é retiro. Quer ter encontro com Deus? Vai para o retiro, você vai ver o que é que Deus fala lá. E quando chegou lá, a primeira coisa que Deus falou com ela: por que você não traz para perto aquela que você mandou embora? Por que nas festas você não convida ela? Por que você anulou ela da família? Olha para isso. Era algo que ela não contava para os outros, mas Jesus sabe. Pois tu vai fazer, quando chegar em casa, olha a ordem de Deus. Tu vai fazer uma festa, um culto de ação de graças, não importa. Tu vai fazer um culto lá. E a
vai convidar quem é? A tua filha que você não sei. E você vai trazer os filhos dela, que são os netos seus. Vai reconhecer, vai pôr na mesa, vai ofertar o melhor para eles, vai comer com eles. Como eles vivem, né, nessa vida. Então eles não têm aquela educaçãozinha, sabe, né? Eles são bagunceiros, não ficam muito, né? Você me entende o que eu estou falando? E por isso era vergonha para essa senhora. Aí eu sou crente que esses meninos maloqueiros, desculpa a expressão, mas, né? E Deus falou para ela, você vai colocar a mesa, vai ser mesa posta, tá? Sabe o que é mesa posta? Você sabe aquela mesa decorada assim, e vai chamar ela. E aí foi profetizado na vida dela e tal, tudo. Aí ela disse assim para mim, irmã, eu até faço, só se a senhora for comigo. E for lá na minha festa. Bom, o tempo passou, ela marcou o dia. Só que infelizmente no dia que ela marcou não dava para mim porque eu tinha agenda. Mas Deus falou assim para mim, diga para ela, ó, preste atenção, diga para ela que esse problema não é seu. Esse problema é dela. Ela crie coragem e rompa. É tempo de romper todos os bloqueios, viu, minha irmã? Ela foi lá e rompeu. Ela foi na porta da filha, atrás ela levou o convite. Eu vim aqui te convidar, vai ter uma festa lá na minha casa. E você é minha convidada de honra. A moça, a filha, estava uns olhos desse tamanho assim, porque ela não esperava o convite da mãe. Ela disse, está tudo bem? Ela disse, tá. O que aconteceu, né? E aí, enfim, ela convidou. A filha fez, a primeira vez que a filha fez isso, tomou um banho, se penteou. Olha, irmão, o que o posicionamento faz? Tomou, deu banho nas crianças, ajeitou os meninos, pegou? Tá entendendo o que eu estou falando? E foi com os meninos limpinhos, arrumadinhos, para a festa. Chegou lá, ficou assustado com aquela mesa posta. E ela fez questão de colocar eles no melhor lugar. Quando os outros filhos chegaram, ficaram assustados, porque nem eles esperavam que essa filha, a ovelha negra da família, ia. E ficaram passados de ver a educação que houve naquele dia das crianças e da mãe na mesa. Ali eles fizeram o culto, houve uma reconciliação. Resultado, todos os meses agora, um culto na família. Todos os filhos, todos os netos, os pais reunidos no culto. Você entende o que eu estou falando? Isso é plantar, irmão. Isso é plantar. Está entendendo, irmão? Jesus está dizendo para você plantar diferente agora. Viu? Não permita que a discórdia, a indiferença, a contenda, viu? A intriga seja semeado na família, não. Quando alguém vinha arrebatando com uma coisa, tu vem com a palavra de fé. Por isso que é bom ler a Bíblia, porque você vai ter sempre uma palavra para combater. Entendeu? Se revista de Deus, como diz lá em Efésios 6. E Deus vai te dar a palavra certa para ir combatendo todas as plantações ou as sementes ruins que Satanás quer lançar no meio da nossa família. Eu quero deixar essa palavra para a senhora. Tudo bem? Não vai explodir, tá bom? Vai ter paz. É isso que Jesus precisa. Então ela está sentindo a minha mãe muita coisa. E sempre vem um para tirar a paz, né? Mas aí Jesus está dizendo, se tu ficar na posição, tudo vai ficar bem. Amém? Eita glória, Jesus é bom, não é? Então, com toda a licença do pastor, fique de pé no seu lugar. Se você pode, né? Se você não pode, eu entendo. Pega aí na mão do seu irmão, né? Dê uma apertadinha até ele dizer aleluia. Saber se está vivo. Está vivo? Isso. Aí diz para ele assim,
Começou. É tempo de plantar. Eu já escolhi as minhas sementes. E as minhas sementes são boas, são saudáveis, são férteis. E eu vou plantar porque eu sou uma boa terra. E você? O que vai fazer com as sementes que Deus já te deu? Amém? Apertou? Olha aqui para mim, irmãzinha. Cutucando. Amiga, Deus pôs a semente na tua mão. Ela vai crescer. Ela vai brotar. E depois que ela crescer, estiver bem forte, ela vai dar fruto. E o seu fruto serão frutos bons. Deus conta com você. Amém? Eu estou olhando para você, estou vendo sementes nas tuas mãos. E Jesus está dizendo que você vai prosperar muito. Muito, muito. Esse é um ano diferente na tua vida. Você chorou demais, agora é hora de você se alegrar.